Capítulo 30. Cass. Cass podia notar que Nina estava cansada. Todos estavam. Mesmo ele tinha precisado descansar depois da luta. Seu corpo havia parado de obedecer. Tinha ultrapassado algum limite invisível e simplesmente entrado em colapso. Ele não se lembrava de ter adormecido. Não sonhou. Em um momento estava descansando no menor quarto da suíte, de costas, repassando os detalhes do plano, e no instante seguinte estava acordando na escuridão, em pânico, sem saber onde se encontrava ou como tinha chegado ali. Quando se esticou para alcançar a luminária, sentiu uma pontada aguda de dor. Tinha sido excruciante aguentar os leves toques de Jenny enquanto ela cuidava dos seus ferimentos, mas talvez ele devesse ter deixado a artesã curá-lo só um pouco mais. Ele ainda tinha uma longa noite pela frente, e o esquema do leilão era mais complicado do que tudo o que havia feito até então. Em seu tempo com os Rags, Cass tinha visto e ouvido muitas coisas, mas sua conversa com Sturmhond no solário ganhava o troféu. Eles tinham conversado sobre as minúcias do leilão, o que precisariam de Genya, como Cass previa que os lances ocorreriam e em que incrementos. Cass queria que Sturmhond começasse a participar em 50 milhões e suspeitava que os Shu competiriam levantando o lance para 10 milhões ou mais. Cass precisava saber que os ravicanos estavam comprometidos. Uma vez que o leilão fosse anunciado, ele teria de prosseguir. Não havia como recuar. O corsário foi cauteloso, pressionando para saber como eles tinham sido contratados para o serviço da Corte do Gelo, tentando saber também como tinham conseguido encontrar e libertar Quay. Cass deu-lhe informações suficientes para convencer o corsário de que Quay era de fato filho de Buyu Bayur, mas não tinha interesse em revelar a mecânica de seus esquemas ou os talentos verdadeiros de sua equipe. Até onde Cass sabia, Sturmhond talvez tivesse algo que ele quisesse roubar um dia. Finalmente, Sturmhond ajeitou as lapelas de sua sobrecasaca verde azulada e disse: Bem, Breaker, está claro que você só usa meias verdades e mentiras descaradas, então é claramente a pessoa certa para o serviço. Tem só uma coisa, disse Cass, estudando o nariz quebrado do corsário e seu cabelo rubro. Antes de darmos as mãos e pularmos juntos de um desfiladeiro, quero saber exatamente com quem estou negociando. Sturmhond levantou uma sobrancelha. Não estivemos em um passeio pela estrada ou trocamos roupas, mas acredito que nossas apresentações foram civilizadas o suficiente. Quem é você de verdade, corsário? Essa é uma pergunta existencial? Nenhum ladrão de verdade fala do jeito que você fala. Que mente fechada a sua! Sei reconhecer o filho de um homem rico, e não acredito que um rei enviaria um corsário ordinário para lidar com negócios tão sensíveis. Ordinário, zombou Sturmhond. Você conhece tanto assim de política? Sei negociar um acordo. Quem é você? Ou diz a verdade ou minha equipe para por aqui mesmo. E você tem tanta certeza de que isso seria possível, Breaker? Conheço seus planos agora. Estou acompanhado de duas das grixas mais lendárias do mundo, e não sou tão ruim assim numa luta também. E eu sou o rato de canal que tirou Kuei Yu Bu vivo da Corte do Gelo. Você me conta o que acha de suas chances? Sua equipe não tinha roupas ou títulos para rivalizar com os ravicanos, mas Kai sabia onde apostaria seu dinheiro se ainda tivesse algum. Sturmhond segurou as mãos atrás das costas, e Cass observou a mais minúscula mudança em sua atitude. Seus olhos perderam aquele brilho de divertimento e ganharam um peso surpreendente. Nenhum corsário ordinário, afinal de contas. Digamos, disse Sturmhond, seu olhar fixo nas ruas de Keredan embaixo. Hipoteticamente, é claro, que o rei Ravicano tenha redes de inteligência espalhadas profundamente em Kerk Fierda e entre os Shuhan, e que ele sabe exatamente quão importante Kuei Yu Bu poderia ser para o futuro de seu país. Digamos que o rei não possa confiar em ninguém para negociar tais assuntos além de si mesmo, mas também sabe como seria perigoso viajar sob seu próprio nome quando seu país está em rebuliço, quando não tem um herdeiro e a sucessão Landsov não está de modo algum garantida. Então, hipoteticamente, disse Cass, você seria tratado como Sua Alteza.
e uma diversidade de nomes mais interessantes, hipoteticamente. O corsário olhou para ele de uma forma avaliadora. Como exatamente sabia que eu não era quem dizia ser, Sr. Breaker? Cass deu de ombros. Você fala Kirk como um nativo rico. Você não fala como alguém que cresceu com marinheiros e bandidos de rua. O corsário se virou ligeiramente, dando a Cass toda a atenção. Seu jeito fácil tinha desaparecido, e agora ele parecia um homem capaz de comandar exércitos. Senhor Breaker, ele disse. Cass, se puder. Eu estou em uma posição vulnerável. Sou um rei governando um país com um tesouro vazio, enfrentando inimigos de todos os lados. Existem forças também dentro de meu país que aproveitariam minha ausência como uma oportunidade para reclamar o poder para si. Então, o que está dizendo é que você daria um excelente refém. Suspeito que a recompensa por mim seria consideravelmente menor do que a que Quay tem sobre sua cabeça. E isso realmente é um golpe para minha autoestima. Você não parece estar sofrendo, disse Cass. Sturmhond foi uma criação da minha juventude, e sua reputação ainda me é bastante útil. Não posso fazer lances por Quay Yubu como rei de Ravka. Espero que seu plano funcione do modo como o imagina. Mas se não funcionar, perder esse prêmio poderia ser visto como um fracasso humilhante, tanto em termos diplomáticos quanto estratégicos. Eu entro naquele leilão como Sturmhond ou não entro. Se isso for um problema... Cass apoiou as mãos na bengala. Contanto que não tente me enganar, pode entrar como fada rainha de Stanmere. É certamente bom ter mais de uma opção. Ele olhou de novo para a cidade. Será que isso pode mesmo funcionar, Sr. Breaker? Eu estou arriscando o destino de Ravka e dos Grishas do mundo, apostando na honra e nas habilidades de um órfão falastrão? Mais do que um pouco de ambos, disse Cass. Você está arriscando um país, nós estamos arriscando nossas vidas. Parece uma troca justa. O rei de Ravka estendeu a mão. Negócio fechado? Negócio fechado. Eles apertaram as mãos. Ah, se tratados pudessem ser assinados tão rapidamente, disse ele, sua atitude complacente de corsário retomando seu lugar como uma máscara adquirida na Duela Leste. Vou arranjar uma bebida e um banho. Não aguento mais tanta lama e miséria. Como o rebelde disse para o príncipe, é ruim para a Constituição. Ele deu um peteleco em uma sujeira invisível em sua lapela e saiu a passos largos do solário. Agora Cass alisou o cabelo e vestiu sua jaqueta. Era difícil acreditar que um rato de canal qualquer tinha negociado um acordo com um rei. Ele pensou naquele nariz quebrado que dava ao corsário o visual de alguém que tinha passado por várias pancadarias. Até onde Cass sabia, ele tinha, mas deve ter sido ajustado para disfarçar suas feições. É difícil ser discreto quando seu rosto está na moeda. No final das contas, realeza ou não, Sturmhond era apenas um grande enganador, e tudo o que importava era que ele e seu pessoal fizessem sua parte. Cass verificou seu relógio. Já tinha passado da meia-noite. Era mais tarde do que ele gostaria e foi procurar Nina. Surpreendeu-se ao ver Jasper esperando no corredor. O que foi? Cass perguntou, sua mente instantaneamente tentando calcular todas as coisas que podiam ter dado errado enquanto ele dormia. Nada, Jasper respondeu. Ou pelo menos não mais do que o normal. Então o que você quer? Jasper engoliu em seco e disse. Mathias deu a você a parém que sobrou, não? E daí? Se alguma coisa acontecer, os Shu estarão no leilão. Talvez os Scaregood. Existem coisas demais dependendo desse trabalho. Eu não posso desapontar meu pai novamente. Preciso da parém como medida de segurança. Caso estudou por um longo tempo. Não. Por que diabos não? Uma pergunta razoável. Dar a Jasper a parém seria a coisa inteligente a fazer, a coisa prática a fazer. Seu pai se importa mais com você do que com qualquer pedaço de terra. Mas não vou deixar você se sentir mártir, Jess. Se um de nós cair, todos caímos. Quem tem que tomar essa decisão sou eu. Ainda assim, parece que sou eu que estou tomando a decisão. Cass se virou para sair da sala de estar. Ele não pretendia discutir com Jasper, principalmente por não saber ao certo, para começo de conversa, por que estava dizendo não.
Quem é Jory? Cass parou. Ele sabia que a pergunta viria mais cedo ou mais tarde, mas ainda assim era difícil ouvir o nome de seu irmão dito em voz alta. Alguém em quem eu confiava. Ele olhou por sobre o ombro e encontrou os olhos cinza de Jasper. Alguém que eu não queria perder. Cass encontrou Nina e Mathias dormindo no sofá na sala de estar roxa. Porque as duas maiores pessoas da sua equipe tinham escolhido o menor espaço para dormir, ele não fazia ideia. Ele cutucou Nina gentilmente com sua bengala. Sem abrir os olhos, ela tentou afastá-los. É hora de levantar. Vá embora, disse ela, enterrando a cabeça no peito de Mathias. Vamos lá, Zenick. Os mortos podem esperar, mas eu não posso. Finalmente ela conseguiu despertar e calçou suas botas. Tinha trocado seu kefta vermelho pelo casaco e pela calça que tinha vestido durante o fiasco desastroso que fora o serviço no Recife Doce. Mathias observava cada movimento seu, mas não pediu para acompanhá-los. Ele sabia que sua presença só aumentaria o risco de serem descobertos. A Inês apareceu na porta, e eles seguiram para o elevador em silêncio. O toque de recolher estava em vigor nas ruas de Quererdan, mas não tinha como evitar isso. Teriam de confiar na sorte e na capacidade de Inês de batedora para avisá-los quando há patrulhas de Steadwatch à frente. Saíram pelos fundos do hotel e seguiram para o distrito industrial. Avançavam lentamente. Uma rota sinuosa evitando os bloqueios, cheia de paradas e recomeços conforme a Inês desaparecia e retornava, sinalizando para que esperassem ou alterando seu caminho com um rápido gesto antes de sumir mais uma vez. Finalmente alcançaram o necrotério, uma estrutura de pedra cinza sem identificações na fronteira do distrito industrial, atrás de um jardim do qual ninguém cuidava havia algum tempo. Apenas os corpos dos ricos eram levados até lá para serem preparados para o transporte e para o enterro, fora da cidade. Não era a pilha humana horrível da barcaça da ceifadora, mas ainda assim Cass sentia como se estivesse mergulhando em um pesadelo. Ele se lembrou da voz de Inês ecoando pelos azulejos brancos. Prossiga. O necrotério estava deserto, sua porta pesada de ferro bem trancada. Ele a destrancou com suas ferramentas e olhou uma vez por sobre o ombro para as sombras inconstantes do jardim cheio de ervas daninhas. Ele não podia enxergar a Inês, mas sabia que ela estava lá. Ela ficaria de guarda na entrada enquanto eles cumpriam sua mórbida tarefa. Estava frio lá dentro, e o lugar era iluminado apenas por uma lamparina com a chama azul assustadora da luz dos mortos. Tinha uma sala de processamento e depois dela uma grande câmara de pedra gelada, cheia de gavetas grandes o suficiente para conter os corpos. O lugar inteiro fedia à morte. Ele pensou na pulsação um pouco abaixo da mandíbula de Inês, o calor de sua pele em seus lábios. Tentou sacudir o pensamento para longe. Não queria se perder naquela memória justo naquela sala cheia de podridão. Cass nunca tinha conseguido se livrar do horror daquela noite no porto de Quererdan. A lembrança do corpo de seu irmão preso com força em seus braços enquanto ele repetia para si mesmo para bater as pernas um pouco mais forte, respirar mais uma vez, continuar a flutuar, continuar vivo. Tinha conseguido chegar à margem, tinha se dedicado à vingança que ele e seu irmão mereciam, mas o pesadelo se recusava a se dissipar. Cass tivera a certeza de que ficaria mais fácil com o tempo, de que já não precisaria pensar duas vezes antes de apertar uma mão ou ser forçado a ficar muito próximo de alguém. Em vez disso, as coisas ficaram tão ruins que ele mal conseguia encostar em alguém na rua sem que sua memória o levasse mais uma vez ao porto. Estava na barcaça da ceifadora e a morte o cercava. Estava batendo as pernas na água, segurando-se na carne inchada e escorregadia de Jory, com medo demais de se afogar para largá-lo. A situação tinha ficado perigosa quando Gorka uma vez ficou bêbado demais para se aguentar em pé no paraíso azul. Cass e Bully tiveram de carregá-lo até em casa. Eles o arrastaram por 6 blocos, o peso de Gorka indo de um lado para o outro, caindo sobre Cass em uma pressão enojante de pele e fedor, e então desabando em Bully, libertando Cass brevemente. Embora ele ainda pudesse sentir o roçar do braço peludo do homem contra a sua nuca.
Mais tarde, Bully tinha encontrado Cass encolhido em um banheiro, tremendo e coberto de suor. Ele tinha alegado intoxicação alimentar, dentes batendo enquanto empurrava a porta com o pé para manter Bully do lado de fora. Não podia ser tocado mais uma vez ou perderia completamente a sanidade. No dia seguinte, comprou seu primeiro par de luvas. Um par barato de luvas pretas que sangrava tinta preta quando molhado. Fraqueza era letal no Beryl. As pessoas podiam farejá-la em você como sangue, e se Cass queria colocar Pekka Rollins de joelhos, não podia se dar ao luxo de estar mais noites tremendo no chão de um banheiro. Cass nunca respondia às perguntas sobre as luvas, nunca respondia às provocações. Ele só as vestia um dia depois do outro, arrancando-as apenas quando estava sozinho. Dizia a si mesmo que era apenas uma medida temporária, mas isso não o impediu de reaprender cada truque de prestidigitação com as luvas, aprendendo a manusear um baralho mais agilmente do que com as mãos nuas. As luvas mantinham as águas sob controle, impedindo que se afogasse quando as memórias daquela noite ameaçavam puxá-lo para o fundo. Quando ele as vestia, era como se estivesse se armando, e elas eram melhores do que uma faca ou uma arma, até ele conhecer Imogen. Ele tinha 14 anos, não era ainda um tenente de Per Haskell, mas estava ganhando reputação com cada luta e golpe. Imogen era nova no Beryl, um ano mais velha que ele. Tinha andado com uma equipe em Zierfurt. Golpes pequenos que, segundo ela, deixaram-na entediada. Desde sua chegada em Caterham, tinha pairado pelas aduelas, pegando pequenos serviços, tentando achar um jeito de entrar para uma das gangues do Beryl. Quando Cass a viu pela primeira vez, ela estava quebrando uma garrafa na cabeça de um gaivota-navalha que ficou de mão boba. Então ela apareceu de novo quando Per Haskell o tinha mandado cuidar das apostas nas lutas do Prêmio da Primavera. Ela tinha sardas e um vão entre os dois dentes da frente e sabia se virar em uma briga de rua. Uma noite, quando estavam de pé no ringue vazio contando os ganhos do dia, ela encostou a mão na manga de seu casaco. Quando ele levantou a cabeça, ela sorriu de forma lenta, apertando os lábios para que ele não pudesse ver o vão entre seus dentes. Mais tarde, deitado no colchão irregular no quarto que dividia na Ripa, Cass olhou fixamente para o teto cheio de vazamentos e pensou no jeito que Imogen tinha sorrido para ele, o jeito como suas calças ficavam caídas revelando os quadris. Ela gingava ao andar, como se estivesse se aproximando de tudo de determinado ângulo. Ele gostava disso. Ele gostava dela. Não havia mistério para os corpos no Beryl. O espaço era apertado e as pessoas aproveitavam seus prazeres onde os encontravam. Os outros garotos dos drags falavam constantemente sobre suas conquistas. Cass não dizia nada. Felizmente, ele não dizia nada sobre quase tudo, então tinha a consistência a seu favor. Mas ele sabia o que esperavam que dissesse, as coisas que esperavam que ele quisesse. Ele, de fato, desejava essas coisas, em momentos, em flashes. Uma garota cruzando a rua em um vestido cobalto que deslizava de seu ombro, uma dançarina movendo-se como chamas em um show na Duela Leste. Imogen rindo como se ele tivesse contado a piada mais engraçada do mundo quando não tinha dito praticamente nada. Ele tinha flexionado as mãos nas luvas, ouvindo seus colegas de quarto roncarem. Sou melhor que isso, disse para si mesmo. Ele era mais forte do que sua doença, mais forte do que a força da água. Quando precisou aprender como o cassino funcionava, foi o que fez. Quando tinha decidido se informar sobre finanças, dominou o assunto também. Cass pensou no sorriso lento e de lábios cerrados de Imogen e tomou uma decisão. Venceria aquela fraqueza do mesmo jeito que tinha vencido todos os desafios no seu caminho. Tinha começado discretamente, com gestos que ninguém notaria. Um jogo de espinheiro dos 3 homens manuseados sem as luvas. Uma noite passada com elas enfiadas debaixo do travesseiro. Então, quando Per Haskell o enviou com Bully para colocar uma pressão em um arruaceiro de meia tigela chamado Benny, que lhe devia dinheiro, Cass esperou até o cercarem no beco e quando Bully disse-lhe para segurar os braços de Benny, tirou as luvas apenas como teste. Algo fácil. Assim que fez contato com os pulsos de Benny, ele foi tomado por uma onda de repulsa.
Mas ele estava preparado e aguentou firme, ignorando o suor frio enquanto prendia os cotovelos de Benny atrás das costas. Cass se forçou a prender o corpo de Benny contra o seu, enquanto Bully listava os termos do empréstimo de Perrasco, pontuando cada sentença com um soco no rosto ou no estômago de Benny. Estou bem, Cass disse para si mesmo. Estou lidando com isso. E então as águas subiram. Dessa vez a onda veio tão alta quanto os pináculos na igreja da permuta. Ela o pegou e o arrastou para baixo, um peso do qual não podia escapar. Ele tinha Jory em seus braços, o corpo de barriga podre de peixe do seu irmão preso contra o seu. Cass o empurrou para longe, arfando sem fôlego. E então ele se viu apoiado contra uma parede de tijolos. Bully estava gritando com ele enquanto Benny fugia. O céu estava cinza, o fedor do beco preenchia suas narinas, o cheiro de cinzas e vegetais do lixo, o odor acre de urina velha. O que diabos foi isso, Breaker? Bully gritou, rosto distorcido de fúria, nariz apitando de um jeito que deveria ter sido engraçado. Você simplesmente o soltou, e se ele tivesse uma faca? Cass registrou tudo aquilo apenas vagamente. Benny mal o havia tocado, mas de algum modo, sem as luvas, tudo acontecia de maneira muito pior. O toque da pele, a maciez de outro corpo humano tão próximo do dele. Você está me escutando, seu pequeno vagabundo magricela? Bully o tinha pego pela camisa, suas articulações roçando no pescoço de Cass, produzindo outra onda de nojo para cima dele. Ele balançou Cass até que seus dentes chacoalhassem. Bully deu em Cass a surra que tinha planejado para Benny e deixou-o sangrando no beco. Você não fraquejava ou se deixava distrair, não em um serviço, não quando alguém do seu bando contava com você. Cass cerrou os punhos dentro das mangas, mas não deu um soco. Levou quase 1 hora para ele se arrastar para fora daquele beco, e semanas para compensar o dano à sua reputação. Qualquer deslize no Barry poderia levar a uma queda feia. Ele encontrou Benny e o fez desejar que Bully estivesse lá para dar a surra em seu lugar. Vestiu suas luvas novamente e não as tirou mais. Tornou-se 2 vezes mais impiedoso. Lutou com 2 vezes mais ferocidade. Parou de se preocupar em parecer normal. Deixou as pessoas enxergarem a faísca de insanidade dentro dele e adivinharem o restante. Se alguém chegasse perto demais, ele dava um soco. Se alguém ousava colocar as mãos nele, ele quebrava um pulso, 2 pulsos, uma mandíbula. Mãos sujas, eles o chamavam. O cão raivoso de Haskell. A fúria dentro dele ardia, e ele aprendeu a desprezar as pessoas que reclamavam, que imploravam, que diziam que tinham sofrido. Deixe-me ensinar a você sobre a dor, ele diria, e então pintaria uma imagem com seus punhos. No ringue, na próxima vez que Imogen colocou seus dedos na manga dele, Cass a encarou até aquele sorriso de boca fechada desaparecer. Ela tirou a mão, desviou o olhar. Cass voltou a contar o dinheiro. Agora Cass batia com sua bengala no chão do necrotério. Vamos resolver logo isso, disse para Nina, ouvindo sua voz ecoar com força excessiva na pedra fria. Queria escapar daquele lugar o mais rápido possível. Eles começaram de lados opostos, estudando as datas nas gavetas, procurando um cadáver que estivesse no estado apropriado de decomposição. Só o pensamento já fazia a tensão no seu peito apertar bem mais forte. Era como um grito que se acumulava, mas sua mente tinha concebido aquele plano, sabendo que ele o traria para aquele lugar. Aqui, disse Nina. Cass cruzou a sala até ela. Eles estavam em pé diante da gaveta, nenhum deles se movendo para abri-la. Cass sabia que ambos tinham visto muitos corpos de pessoas mortas. Você não podia ganhar a vida nas ruas do Barry ou como soldado no 2º Exército sem encontrar a morte. Mas aquilo era diferente. Aquilo era podridão. Finalmente, Cass enganchou a cabeça de corvo de sua bengala sob a alça e puxou. A gaveta era mais pesada do que ele previa, mas ela deslizou suavemente e se abriu. Ele deu um passo para trás. Nós temos certeza de que isso é uma boa ideia? Nina perguntou. Estou aberto a ideias melhores, disse Cass. Ela expirou demoradamente e então puxou o lençol que cobria o cadáver. Cass pensou em uma serpente trocando de pele. Aquele era um homem de meia idade.
seus lábios já enegrecidos pela decomposição. Quando era um garotinho, Cass sempre prendia a respiração toda vez que passava por um cemitério, certo de que se abrisse a boca alguma coisa terrível rastejaria para dentro dela. O mundo começou a girar. Cass tentou respirar mais rapidamente, forçando-se de volta ao presente. Ele esticou os dedos dentro das luvas, sentindo a pressão do couro, sentindo o peso de sua bengala na palma da mão. Pergunto-me como ele morreu, Nina murmurou, examinando as dobras cinza do rosto do homem morto. Sozinho, disse Cass, observando as pontas dos dedos do homem. Alguma coisa os havia mordiscado. Os ratos chegaram até ele antes de o corpo ser encontrado, ou um de seus animais de estimação. Cass puxou de seu bolso o vidro fechado que tinha roubado do kit de Jenya. Pegue o que precisar. De pé na torre do relógio acima da suíte de Com, Cass estudou sua equipe. A cidade ainda estava coberta pela escuridão, mas a alvorada logo chegaria e eles teriam de se separar. O Alan e Com iriam para uma padaria vazia a fim de esperar o início do leilão. Nina, com suas tarefas em mãos, iria para o Barrel, enquanto a Inés assumiria sua posição no telhado da igreja da permuta. Cass desceria para a praça na frente do mercado com Mathias e Quay e encontraria a tropa armada da Steadwatt que o escoltaria até a igreja. Cass se perguntava como Van Eck se sentia vendo seus próprios oficiais protegendo o pilantra do Barrel. Ele se sentia mais ele mesmo do que tinha se sentido em dias. A emboscada na casa de Van Eck o havia deixado abalado. Não estava pronto para Pekka Rollins entrar novamente em campo naqueles termos. Não tinha se preparado para a vergonha, as memórias de Jory que haviam retornado com tanta força. Você falhou comigo, a voz de seu irmão, mais alta do que nunca em sua cabeça. Você o deixou te enganar de novo. Cass tinha chamado Jasper pelo nome de seu irmão, uma falha grave, mas talvez ele quisesse punir ambos. Cass era mais velho agora do que Jory tinha sido quando sucumbiu à praga da Dama da Rainha. Agora podia olhar para trás e ver o orgulho de seu irmão, sua ânsia pelo sucesso rápido. Foi você que falhou comigo, Jory. Você era mais velho, você devia ser o mais esperto. Ele se lembrou de Inés perguntando, não tinha ninguém para protegê-los? Ele se lembrou de Jory sentado ao seu lado sobre uma ponte, sorrindo e vivo. Debaixo deles, o reflexo de seus pés na água, o calor de um copo de chocolate quente aninhado em suas mãos enluvadas. Nós devíamos ter cuidado um do outro. Eles eram dois garotos da fazenda que sentiam saudades do pai e que estavam perdidos naquela cidade. Foi assim que Pekka os fisgou. Não foi só a sedução do dinheiro. Ele tinha lhes oferecido um novo lar. Uma esposa falsa que fez hotspots para eles. Uma filha falsa com quem Cass podia brincar. Pekka Rollins os havia aliciado com uma lareira quente e a promessa da vida que tinham perdido. E era isso que te destruía no final das contas, a vontade de ter algo que jamais poderia ter. Ele estudou o rosto das pessoas com quem tinha lutado, com quem tinha sangrado. Havia mentido para eles e eles tinham mentido para ele. Levou-os para o inferno e os arrastou de novo para fora. Cass descansou suas mãos sobre a bengala, de costas para a cidade. Todos nós queremos coisas diferentes no dia de hoje. Liberdade, redenção. Uma bolada de dinheiro? Jasper sugeriu. Muito dinheiro. Há muitas pessoas que querem se colocar no nosso caminho. Van Eck, o Conselho Mercante, Pekka Rollins e seus capangas, alguns países e a maior parte dessa cidade abandonada pelos santos. Era para esse papo ser encorajador? Nina perguntou. Eles não sabem quem somos. Não de verdade. Eles não sabem o que fizemos, o que conseguimos juntos. Cass bateu com a bengala no chão. Então vamos mostrar a eles que compraram a briga errada.